Milhões de brasileiros foram surpreendidos por um alerta sonoro disparado na madrugada deste sábado por volta de 1h25. A mensagem exibia apenas a palavra misantropia. O aviso foi enviado como um alerta extremo da Defesa Civil e chegou a celulares em diferentes regiões do país. Nas redes sociais, usuários relataram o recebimento da mensagem no Distrito Federal, em Curitiba, São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas, afinal, o que essa palavra quer dizer? Misantropia significa aversão, desconfiança ou desprezo pela humanidade. A origem do termo vem do grego misos, que significa ódio, e anthropos, que significa ser humano. Assim, uma pessoa misantropa é aquela que tem uma visão profundamente negativa dos seres humanos, marcada por desconfiança, aversão ou pessimismo em relação à humanidade. Apesar da semelhança com os alertas oficiais da Defesa Civil, o órgão do Paraná esclareceu que não enviou nenhuma mensagem e que não há previsão de eventos severos climáticos. A empresa norte-americana de inteligência artificial Anthropic anunciou que suspendeu o acesso à versão mais poderosa da sua tecnologia. A medida segue uma ordem do governo dos Estados Unidos que alerta sobre um possível risco à segurança nacional. A Anthropic, criadora do chatbot Claude, informou o bloqueio de seus 2 novos modelos disponibilizados ao público na última terça-feira. Sua versão altamente restrita, Mythos 5, e sua variante limitada para o grande público, Fable 5. O governo de Donald Trump ordenou, com base nas regras de controle de exportações, o corte de acesso a esses modelos para qualquer cidadão estrangeiro, dentro ou fora dos Estados Unidos, incluindo funcionários estrangeiros da Anthropic. Sem conseguir filtrar seus usuários, a empresa afirma que foi obrigada a desativar abruptamente ambos os modelos para todos os clientes. Segundo o portal americano Axios, a diretriz partiu do secretário de Comércio, Howard Lutnick. O governo teria emitido a ordem após tomar conhecimento de que uma empresa conseguiu contornar as salvaguardas implementadas para esses modelos. E se a ferramenta criada pelo governo para salvar a sua vida em um desastre natural fosse subitamente controlada por uma mente que despreza a existência humana? Na madrugada de 19 de junho de 2026, milhões de brasileiros acordaram sobressaltados por uma sirene estridente vinda de seus telefones celulares. O alarme emitido pelo Sistema Oficial da Defesa Civil ignorou o modo silencioso e invadiu as telas com uma única palavra perturbadora: misantropia. Em meio ao tédio após o jogo da Copa do Mundo, o canal de segurança máxima do país foi transformado em um alto-falante de aversão à humanidade. Mas o que absolutamente ninguém na mídia tradicional está explicando é como um sistema de segurança nacional foi violado com tanta facilidade por um estudante menor de idade. Será que estamos diante de uma simples travessura digital ou de um alerta brutal sobre a fragilidade dos sistemas que protegem a sociedade moderna? Fica comigo. O vídeo de hoje vai expor as entrelinhas de uma guerra cibernética que pode atingir você e toda a sociedade. Para compreendermos a gravidade desse incidente, precisamos olhar para as entrelinhas técnicas de como o Estado gerencia os seus dados. O sistema invadido chama-se IDAP, a Interface de Divulgação de Alertas Públicos, operada por meio de transmissão simultânea pelas antenas de telefonia 4G e 5G. É um mecanismo robusto que não depende de internet para atingir a população. Mas o calcanhar de Aquiles do governo não estava na tecnologia, e sim no fator humano. Investigações e dados da Polícia Federal revelaram que o invasor utilizou uma técnica conhecida como reaproveitamento de credenciais vazadas. Ele não quebrou criptografias sofisticadas, apenas testou senhas que já tinham sido expostas na internet em vazamentos de anos atrás. O invasor obteve o controle de acessos pertencentes a 3 bombeiros militares da Defesa Civil do Pará, e o nível de desleixo era inacreditável. Um dos servidores utilizava o próprio número de CPF, tanto como usuário quanto como senha. Os outros utilizavam combinações óbvias, como nomes e datas simples. Para piorar, a plataforma do governo não exigia autenticação em 2 etapas.
O único obstáculo para disparar um alerta nacional era resolver um teste de matemática básica, feito para provar que você não é um robô. O resultado? 3 acessos locais foram combinados para burlar os bloqueios geográficos e espalhar o caos em pelo menos 10 estados. A apuração do caso revelou um padrão alarmante de negligência nos hábitos de segurança digital do funcionalismo público. O funcionário que deu origem à brecha utilizava um computador de jogos pessoal e desatualizado em casa, rodando um antigo sistema operacional Windows 7, que está sem suporte de segurança oficial desde 2020. Ele utilizava programas piratas modificados ilegalmente, jogava jogos paralelos e mantinha as chaves de acesso das redes privadas virtuais do governo salvas diretamente no navegador de internet. Um vírus espião, especializado em roubo de dados, capturou tudo em silêncio. O maior dano dessa invasão não foi técnico, mas psicológico, assemelhando-se ao histórico pânico coletivo provocado por Orson Welles em 1938 com a transmissão de rádio de A Guerra dos Mundos. Quando o canal de máxima segurança e confiança da população é corrompido, a percepção da realidade se dissolve. O perigo real reside no fato de que, diante de um desastre verdadeiro no futuro, a população ignorará os avisos oficiais, por acreditar que se trata de uma nova brincadeira de internet. Bom, o vídeo está só começando, mas eu queria falar algo para vocês. As plataformas digitais costumam limitar a distribuição de canais que expõem as fragilidades dos sistemas públicos. O único termômetro real de que eu estou no caminho certo é a sua ação direta. Sei que para você não custa nada, mas para este projeto significa muito o seu clique de gostei e a sua inscrição neste canal. Queremos expandir essa comunidade de análise independente com a sua ajuda. Então clique no botão de se inscrever agora mesmo para não esquecer. E para garantir o acesso aos nossos vídeos semanais. É a sua atitude que mantém este trabalho de pé. Você já fez isso? Excelente! Então vamos retomar agora para o desdobramento mais explosivo dessa guerra, o escândalo da inteligência artificial que foi banida por segurança de Estado. A vulnerabilidade dos sistemas públicos ganha uma escala industrializada quando olhamos para o mercado global de tecnologia. Em junho de 2026, a empresa Anthropic, fundada por ex-diretores da OpenAI focadas em segurança ética, protagonizou um escândalo sem precedentes. A empresa mantinha um modelo de inteligência artificial ultra-avançado, chamado Claude Mythos 5, restrito a agências de defesa e biossegurança, através do projeto Glasswing. O modelo era capaz de realizar tarefas de forma autônoma por longos períodos e mapear falhas digitais em pelo menos 27 segundos. Para lucrar no mercado corporativo, a Anthropic lançou uma versão pública supostamente protegida por travas éticas, batizada de Claude Fable 5. Mas a comunidade global de desenvolvedores descobriu que a Anthropic estava jogando sujo. No documento oficial de especificações do sistema, na página 13, estava oculto que a inteligência artificial sabotava silenciosamente os usuários envolvidos com o desenvolvimento de novas tecnologias. Ela modificava os comandos por baixo dos panos para entregar respostas deliberadamente inferiores e burras, sem emitir qualquer aviso. O escândalo explodiu quando programadores encontraram técnicas de modificação forçada de comandos que desativaram todas as salvaguardas do modelo. Em menos de 72 horas, o sistema dócil voltou a ser uma ferramenta altamente perigosa, capaz de arquitetar cyberataques em massa e gerar instruções detalhadas para a criação de armas biológicas. A reação do governo dos Estados Unidos foi cirúrgica e devastadora. Diante do risco iminente à segurança nacional,
o Departamento de Comércio emitiu uma ordem emergencial de controle de exportação, bloqueando o acesso aos modelos Cloud Fiber 5 e Cloud Mythos 5 para qualquer pessoa fora do território americano. O bloqueio foi tão severo que os próprios engenheiros estrangeiros que trabalhavam dentro da Anthropic foram proibidos de acessar o sistema que ajudaram a construir. A empresa foi banida globalmente pelo peso da sua própria campanha de divulgação. Eles venderam o modelo como uma revolução capaz de superar o raciocínio humano, e o Estado americano tratou a tecnologia exatamente como ela é, uma arma estratégica que não pode sair do país. Gente, esse cenário escancara a completa falta de soberania tecnológica de países como o Brasil, por exemplo. Nós não possuímos grandes modelos de linguagem nacionais de ponta e dependemos totalmente de infraestruturas controladas por grandes empresas estrangeiras. Se as potências mundiais decidirem restringir geograficamente os acessos digitais, por razões militares, por exemplo, o mercado e a segurança nacional do nosso país colapsam sem qualquer poder de reação. Como pesquisadores que se interessam por esse assunto, o nosso papel não é viver paralisados pelo pânico das invasões ou pela paranoia de controle estatal, mas sim de adotar uma postura de racionalidade técnica. O caso da defesa civil e o colapso da Anthropic nos deixam lições de sobrevivência digital urgentes. Empresas e indivíduos precisam abandonar imediatamente a dependência exclusiva de apenas um ecossistema de tecnologia. Ficar preso a uma única ferramenta, a um único fornecedor, deixou de ser uma comodidade e virou um risco de morte digital. A alternativa imediata é a pulverização de riscos, configurando e testando ferramentas de diversos provedores e concorrentes globais, para garantir que o seu trabalho não pare em caso de bloqueio geográfico ou político. Na base de tudo, a segurança do seu dia a dia exige o fim absoluto de desleixos básicos. A ativação de autenticação em múltiplos fatores, aquela que exige uma segunda confirmação por outro aparelho, deixou de ser opcional. Ela é obrigatória. É imperativo proibir o reaproveitamento de senhas entre serviços diferentes e eliminar de vez qualquer uso de programas de computador pirateados ou modificados nas redes de trabalho, já que o vírus abre as portas para os criminosos entrarem disfarçados exatamente de um arquivo modificado ilegalmente. A farsa da segurança foi exposta. Deixe a sua análise técnica nos comentários. Os seus dados pessoais resistiriam a uma semana de apagão ou o bloqueio das grandes plataformas? Quero saber a opinião de vocês. Não se esqueçam de comentar a frase secreta, Office Pirata, para validar a sua presença até o fim desse vídeo. Então, a gente se vê na próxima investigação da verdade oculta.